Olá, meu nome é Luciane, eu sou professora Luciane Coutinho de Azevedo e eu vou estar conversando com vocês agora, nessa próxima hora, a respeito de síndrome metabólica. Eu preparei a aula de hoje separando ela em 5 períodos, cinco partes. Então, a primeira parte, a gente vai falar um pouco do que é síndrome metabólica e como que a gente faz para determinar. A segunda parte, eu trago aqui um pouco do porquê estudar a síndrome metabólica, qual a importância que ela tem hoje no contexto atual. Terceiro, o que desencadeia os mecanismos fisiopatológicos que estão envolvidos, é importante a gente entender até para saber em que momento e em qual local a alimentação ela vai estar interferindo. O quarto, quais as recomendações nutricionais. E o quinto, que se pode fazer além das recomendações nutricionais, as recomendações para melhorar a alimentação em si. Então, o primeiro item, o que é a síndrome metabólica? Esse diapositivo eu gosto muito porque ele traz exatamente, assim, de uma forma ampla, todos os aspectos relacionados à presença da síndrome metabólica. Existem várias entidades que definem como determinar a presença de síndrome metabólica, isso não é unânime em todas. Mas o que eu gosto muito de usar é a recomendação do Programa de Colesterol Americano, que ele coloca o seguinte: você deve sempre, para identificar síndrome metabólica no indivíduo, avaliar 5 parâmetros. Parâmetros esses que estariam relacionados à presença da síndrome. Quais são eles? Presença de gordura abdominal, que a gente acaba avaliando pela medida antropométrica circunferência da cintura, circunferência abdominal. Pressão arterial aumentada, HDL colesterol reduzido, acompanhado de um triglicerídeo alto, e glicose plasmática aumentada, glicemia alterada. Então, quando 3 ou mais desses parâmetros eles estão alterados, isso caracteriza o indivíduo com síndrome metabólica. Bom, mas não são só eles que estão alterados. Na verdade, quando a gente mexe nisso, a gente acaba mexendo no corpo como um todo, né? O metabolismo é algo muito integrado. E o que a gente vê é que indivíduos com síndrome metabólica, eles acabam apresentando muito mais alterações do que essas 5 que a definem. Quais seriam essas alterações? Uma inflamação de baixo grau, uma inflamação crônica de baixo grau, acompanhada por estresse oxidativo, resistência insulínica, que fatalmente leva o indivíduo a uma condição de diabetes mellitus do tipo 2, a presença de dislipidemia aterogênica, caracterizada pela presença de lipoproteínas LDL pequenas e densas, muito mais susceptíveis ao processo oxidativo. Disfunção endotelial e um estado protrombótico, que colaboram para o processo aterosclerótico. Tudo isso junto, né, ou alguns mais ou menos presentes, eles acabam contribuindo para o aumento das doenças cardiovasculares. Então, por que estudar a síndrome metabólica? Né? A gente já viu que é um conjunto de sinais e sintomas relacionados às alterações metabólicas, agora, por que estudar? Bom, se a gente fizer um levantamento da principal causa de morte e mortalidade, a gente encontra as doenças cardiovasculares como campeão, né? E doenças cardiovasculares, muitas vezes, ela é desencadeada, agravada por fatores ambientais modificáveis. Então, por que não intervir antes que ela apareça? E um dos fatores ambientais modificáveis é o excesso de peso. Então, aqui eu trago para vocês a obesidade, mas principalmente a obesidade abdominal, que é caracterizada pelo acúmulo de gordura em locais anormais, em regiões ectópicas. O acúmulo de gordura, gordura em excesso e gordura acumulada em regiões anormalmente onde ela estaria, aumenta o processo inflamatório. Então, eu tenho um aumento de mediadores químicos, aumento do processo oxidativo, eu tenho uma inflamação, eu tenho uma trombose, eu tenho maior chance de doença cardiovascular. Bom, mas a obesidade e o acúmulo de gordura nessas regiões de forma indevida, ele não leva diretamente à doença cardiovascular, ele passa por outros caminhos. E um dos caminhos é a própria síndrome metabólica. Então, diagnosticar síndrome metabólica
diagnosticar o indivíduo com alterações metabólicas é um caminho que antecede a presença das doenças cardiovasculares. Porque a presença de síndrome metabólica e do diabetes mellitus tipo 2, que muitas vezes é o resultado dela, favorecem a presença de doenças cardiovasculares. Então, identificar a síndrome metabólica é importante porque a gente trata em fases anteriores, sem que muitas das complicações elas apareçam. Eu gostaria de ter trazido aqui para vocês uma estimativa global de síndrome metabólica. Só que isso não existe, existem alguns trabalhos pontuais, né? Como a síndrome metabólica é um caminho para o diabetes mellitus tipo 2, eu resolvi trazer esse trabalho, que foi uma publicação da Federação Internacional de Diabetes, nessa publicação, ela primeiro fez um levantamento, uma estimativa do número de pessoas com diabetes por todo o mundo em 2015, e a partir disso, ela fez uma projeção do quanto que nós teríamos de pessoas com diabetes em 2040, se nada for feito, se os hábitos continuarem os mesmos. E olha só o que ele mostrou. E uma outra coisa importante. Por que eu trouxe isso, se não é síndrome metabólica? Porque quando a gente vai buscar a presença de síndrome metabólica, o que se diz é que quando eu tenho a estimativa, né, o valor de pessoas com diabetes numa determinada população, acredita-se que naquela mesma população eu tenha 3 vezes mais o número de pessoas com síndrome metabólica. Então, nós vamos fazer aqui um paralelo, a gente tem ideia do tamanho, da proporção do problema. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para o documento da Federação Internacional de Diabetes, ele coloca o seguinte, lá em 2015, a estimativa que eles tiveram de pessoas com diabetes, adultos e idosos em todo o mundo, ela girava em torno de 415 milhões de pessoas. Não é pouco. E o que é pior, para 2040, parece que vai aumentar, e não é pouco, 642 milhões. Né? Ter diabetes por si só já é um problema para o indivíduo, mas ele também é um problema para a sociedade, porque isso aumenta o custo da saúde para o indivíduo e para a sociedade, principalmente a sociedade que depende do sistema público. Então, nesse caso, olha só, quando a gente pega o paciente com diabetes, e principalmente aquele que já apresenta complicações do diabetes, as micro, macrovasculares, o que a gente vê é um gasto imenso relacionado a essas doenças. Gente, doenças que talvez pudessem não estar ali, desde que a gente trate antes. Síndrome metabólica, diabetes, para não chegar à complicação. Né? Fazendo a tal da projeção, o paralelo com síndrome metabólica e usando os dados dessa publicação da Federação Internacional do Diabetes, o que a gente espera ter? Em 2015, já teríamos 1 bilhão ou mais de indivíduos com síndrome metabólica. E em 2040, que não é 15, é 40, e em 2040 a projeção é muito pior. A gente talvez chegue a 2 bilhões de adultos e idosos com síndrome metabólica. Então, o problema é muito grande, ele precisa ser combatido, ele precisa ser olhado com carinho por todos os profissionais da área da saúde. Tá? Bom, para a gente conhecer melhor o problema, é importante a gente estudar as vias metabólicas, né, as alterações que acontecem no corpo que acabam desencadeando o aparecimento da síndrome. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a obesidade é um fator importante. A obesidade abdominal. O acúmulo de gordura, que nessa figura eu tenho 4 bonecos, né? 4 bonecos. Eu tenho aqui um que é magro, eu tenho aqui o segundo que ele não é gordo, ele não tem o excesso de tecido adiposo, mas ele tem gorduras, olha só, na região hepática e no músculo, ou seja, gordura em regiões ectópicas. Esse daqui tem excesso de peso, tanto no tecido adiposo quanto nas regiões fora do tecido adiposo, e esse aqui mais no tecido adiposo. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que essa obesidade, principalmente decorrente do excesso de gordura e a presença de gordura
fora do tecido adiposo, ela favorece o tal do processo inflamatório. E esse processo inflamatório oxidativo, ele favorece a resistência à insulina. Então, o que que a gente tem? A síndrome metabólica, parelha à obesidade abdominal, gerando estresse oxidativo e inflamação. Ambas conversam com a disfunção mitocondrial, que acabam favorecendo a resistência insulínica. Então, o indivíduo produz insulina, produz mais insulina, inclusive, ele tem o receptor da insulina, muitas vezes, mas o que que acontece? A ligação dessa insulina com esse receptor, ela não gera efeito. E aí, cada vez mais, ele vai ter que produzir insulina até que chega um momento que o pâncreas não dá mais conta de tanto trabalho. Ele entra em exaustão. Bom, então a gente já viu que a resistência insulínica é um fator chave na presença da síndrome metabólica. Então vamos estudar um pouco como é que a insulina age na célula. Então aqui a gente tem um receptor de insulina, nesse caso aqui eu trouxe um exemplo do tecido muscular. Por que que eu quis trazer o tecido muscular? Porque a glicose circulante, ela é aproveitada por todas as células, né? Quando eu tenho um aumento na glicemia, ela vai ser captada por células que a gente chama do tecido periférico. Quais são esses tecidos? Tecido adiposo, tecido muscular e tecido hepático. Se eu for avaliar a proporção, qual o tecido que capta maior quantidade dessa glicose circulante, quando ela está aumentada, qual seria? Tecido muscular. Então, ter uma musculatura desenvolver bem a musculatura, manter a musculatura ao longo da vida, já é uma das estratégias para melhorar essa captação de glicose, já que é o tecido muscular que melhor capta a glicose. Agora, é claro, não basta ter o músculo, eu tenho que ter tudo funcionando. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a insulina que se liga ao receptor. Por que que ela se liga ao receptor? Porque eu preciso disso para que essa glicose circulante, ela possa penetrar na célula, aqui, por exemplo, o tecido muscular, mas isso acontece também com o tecido adiposo, com o tecido hepático, e para que essa glicose possa ser usada como fonte energética naquele momento, oxidada, ou que ela possa ser armazenada para usar no futuro. Então, ela pode ser armazenada na forma de glicogênio, aqui no caso, o muscular. Bom, mas não basta a insulina se ligar ao receptor. Eu tenho que ter insulina? Tenho. Eu tenho que ter receptor? Eu tenho. Eu tenho que acoplar insulina a receptor? Tenho. Mas eu preciso de todo um mecanismo pós-receptor agindo adequadamente para garantir que a informação chegue no transportador de glicose que está no citoplasma da célula, que vá para a superfície e que permita a passagem dessa glicose dentro dessa célula. Então, todos esses pontinhos, essas bolinhas em verde que estão aqui, isso significa o quê? Proteínas que estão sendo fosforiladas, ativadas. É uma cadeia de fosforilação proteica. Essa cadeia de fosforilação proteica, ela vai dar condições de fazer com que esse transportador, ele transloque, ele saia do citoplasma e vá para a superfície da célula, para permitir a entrada da glicose. Se esse mecanismo, se essa cascata de fosforilação de proteínas, de enzimas, ela não acontecer adequadamente, o que vai acontecer é que o transportador, ele não vai receber o sinal e ele não vai se translocar para a superfície da célula. E a glicose não vai entrar. Eu posso ter insulina, posso ter receptor, mas a glicose não entra. Isso é típico da resistência insulínica. Tá? Existem alguns trabalhos, inclusive, pesquisando, né, qual é o principal determinante dessa resistência, principalmente no início do processo. Se é o número reduzido de receptor, ou se, na verdade, é esse receptor, esse mecanismo pós-receptor que não estaria respondendo adequadamente. E o que eles vêm mostrando é que o número de receptor parece que ele não está modificado, pelo menos não no início. Tá? Pelo menos não na maioria das pessoas. E se o número de receptor tiver modificado, eu até vou ter a mesma resposta, um pouco tardia. Aqui ela é mostrada por essa linha reta aqui, ó, não atracejada. Eu vou ter uma resposta um pouco tardia, mas eu vou ter a mesma resposta.
né? Então, a célula vai, mesmo que tardiamente, captar essa glicose. O problema é que, quando eu tenho um problema na fosforilação daquelas proteínas, na transdução do sinal, aquele transportador não recebe o sinal, o que que acontece? Eu não só tenho uma resposta tardia, a glicose entra mais tarde na célula, como eu também tenho uma resposta diminuída. Então, menos glicose circulante vai penetrar naquela célula do que penetraria se não tivesse essa condição associada. Então, a resistência insulínica, o que me parece é que, a princípio, no seu início, ela está muito mais relacionada a uma disfunção desses mecanismos pós-receptor, relacionada a essa fosforilação de enzimas, a essa transdução de sinal, a essa translocação do receptor, do transportador para a superfície celular, né? Então, na verdade, é isso aqui, né? O que eu tenho é uma insulina se ligando ao receptor, mas esse mecanismo que deveria estar sendo ativado, ele não está sendo. E aí a glicose não entra na célula. Bom, isso é bem complicado. O que que a gente tem aqui nessa figura? A gente tem vários desfechos disso, tá? Então, veja comigo. Se eu consumo uma alimentação rica em nutrientes, gordura, carboidrato, açúcares, rica em energia, desculpa, pobre em vários outros micronutrientes. Essa quantidade excessiva de energia, eu não vou usar, eu vou acabar armazenando. Numa condição de resistência insulínica, o que que vai acabar acontecendo? Eu vou aumentar os ácidos graxos livres plasmáticos. Esses ácidos graxos livres, eles acabam penetrando em tecidos ectópicos. No caso aqui, como eu havia colocado antes e aqui demonstrado novamente, o fígado e o tecido muscular. Isso é anormal. A presença desses ácidos graxos livres, desse triglicerídeo, porque depois que eles penetram no célula, eles acabam se hidroxilando novamente, formando os triglicerídeos. A presença dessa gordura indevidamente nesses locais, elas acabam, através de sinais, prejudicando, olha só, todo aquele mecanismo pós-receptor. Então, parece que a obesidade abdominal, o acúmulo de gorduras ectópicas pode ter sido, sim, um fator desencadeante do quê? Da resposta pós-receptor, ok? Só que a coisa não para por aí. Além de ser ruim, pode ser pior. Por quê? Porque esse excesso de gordura, ele pode acabar gerando, e tudo que vem junto com ele, uma condição de estresse, também para o tecido adiposo. Essa condição de estresse, ela pode levar à morte celular desses adipócitos. No momento que isso acontece, o corpo, ele lança a mão de mecanismos de defesa. Por exemplo, aqui, células do sistema imunológico. Uma vez ativado essas células e os fatores de transcrição dessas células, eu tenho o quê? Um aumento dos mediadores químicos, um aumento do processo inflamatório no próprio tecido adiposo. Esse aumento do processo inflamatório, ele bloqueia o receptor. Ele diminui toda aquela ação pós-receptor de insulina no tecido adiposo. E aí, o que que acontece? Mesmo que eu tenha um tecido adiposo imenso, mesmo que a minha insulina esteja aumentada, mesmo que os meus ácidos graxos livres no plasma estejam altos, que a minha glicemia está alta, eu ainda continuo a estimular a lipólise, amplificando o problema. Porque no momento em que eu estimulo a lipólise, a partir desse processo inflamatório, eu vou fazer o quê? Aumentar a liberação de ácidos graxos livres para o plasma. E eles vão acabar sendo captados pelo tecido hepático e pelo tecido muscular, aumentando o acúmulo de gordura nessas regiões, diminuindo todo aquele mecanismo pós-receptor, aumentando a resistência insulínica. Ou seja, eu preciso ver sem o que eu estou comendo, o quanto eu estou comendo e a qualidade daquilo que eu estou comendo, porque esse é um dos mecanismos que eu posso agir para melhorar essa condição. Eu preciso melhorar, eu preciso amenizar essa condição inflamatória e oxidativa, porque ela amplifica o problema, ok? Então, estudar alimentação relacionada à síndrome metabólica está muito relacionado a estudar padrão alimentar, que é aquilo que a pessoa faz habitualmente.
E o que se vê? Que quando esse padrão alimentar é típico, ocidental, uma dieta alta em gordura, gordura saturada, gordura trans, aditivos químicos, alta em frutose, amido invertido, açúcares, maltodextrina, pobre em nutrientes, vários nutrientes, aqui citaram alguns, mas vários nutrientes, eu acabo gerando o quê? Eu acabo gerando uma obesidade a partir de todo um processo inflamatório instalado, uma obesidade que o autor aqui cita como obesidade maligna ou obesidade central associada à resistência insulínica. Isso vai levar a quê? A todos aqueles parâmetros alterados que têm relação com síndrome metabólica. Diminuição do HDL, aumento do triglicerídeo, aumento da pressão arterial, aumento de gordura no fígado, né? Aumento da glicemia, porque eu acabo tendo resistência insulínica, ou seja, a alimentação, ela pode sim ser, e ela é um fator que pode ser desencadeador, e ele é um fortalecedor desse problema. Então, eu preciso tratar, eu preciso agir sobre a alimentação para eu melhorar essa condição. Né? Então, a partir daí, a gente vai para as recomendações nutricionais, né? Já que eu até então quis mostrar para vocês que é importante, sim, que a gente precisa agir nesse problema. Quando a gente fala de recomendação nutricional, eu não posso entender que isso está fora do contexto de vida do indivíduo, né? Então, a nutrição, na verdade, ela é mais um ator nesse cenário. Então, quando eu pego um indivíduo com síndrome metabólica, é importante que não só alimente, claro, eu vou focar na alimentação, óbvio, para isso que eu estou estudando, para isso que eu estou me especializando, né? Mas eu tenho que resgatar junto com esse indivíduo mudança no estilo de vida, porque a alimentação sozinha vai ter muito menos efeito e vai dar, e com certeza vai ser sustentada por muito menos tempo, se ela não vier acompanhada de uma mudança de estilo de vida. Tem relação com a quantidade, com a qualidade de sono do indivíduo, com as atividades recreativas que ele tem, com a atividade física que ele exerce, com as válvulas de escape que ele consegue administrar, que ele consegue ter na vida para administrar o estresse. Então, tudo isso com o uso de drogas lícitas ou ilícitas, né? Então, tudo isso está relacionado com a alimentação. Eu preciso colocar a alimentação dentro do contexto, né? Para que ela tenha um melhor efeito e para que ela seja sustentável, né? Então, vamos lá. Quando eu falo da síndrome metabólica, é claro, eu posso fazer orientações na coletividade, e aí eu vou trabalhar com questões gerais, mas quando eu pego o indivíduo, quando o indivíduo me procura no consultório, é bem importante olhar para ele. Qual é o contexto dele, tá? Inclusive na parte biológica, porque veja, a síndrome metabólica ela pode se caracterizar de diversas formas. Eu mostrei lá naquele diapositivo que é o balão, várias alterações. Nem sempre eu apresento o paciente com todas as alterações. É importante eu levar isso em consideração na hora de eu definir quais as metas que eu vou ter, que eu vou querer atingir com a dieta, com o esquema alimentar daquele paciente. Então, é muito importante analisar o paciente de uma forma bastante minuciosa, levando em consideração exame físico, anamnese, exames laboratoriais e etc., antropometria e etc., tá? Uma vez feito esse diagnóstico e pontuado naquele indivíduo quais são os pontos críticos que precisam ser tratados, e identificando a síndrome metabólica como um problema importante, eu vou definir como que eu vou planejar, quais são as metas que eu gostaria de atingir no esquema alimentar desse indivíduo. Tá? Eu vou definir isso. Bom, por que eu quis trazer essa recomendação que faz parte da última publicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre dislipidemia? Porque se a gente for pensar lá, de novo, sobre os parâmetros que classificam a síndrome metabólica, a gente sabe que existe o quê? Uma hipertrigliceridemia, uma diminuição do HDL, uma resistência insulínica associada ao aumento de peso. Então, eu posso muito bem, sim, me colocar aqui, colocar o paciente dentro dessas recomendações.
principalmente desse lado aqui, que vem acompanhado de alterações do triglicerídeo, ok? Então, a primeira grande recomendação é fazer, estimular, criar estratégias, identificar mecanismos que levem à perda de peso. Eu sei que isso pode não ser, perder peso pode não ser, eu não preciso colocar isso pro indivíduo, né? Ó, vamos perder, não. Vamos achar estratégias e nessas estratégias eu vou ter que ter sim um objetivo de fazê-lo perder peso. Se ele for obeso, e que muitas vezes, é o que acontece em muitas vezes, tá? Porque a perda de peso, e o que já se viu é que de 5 a 10% você já começa a ter uma melhora do perfil metabólico. Então, perder peso é um fator importante. Além da perda de peso, que é um fator importante, que está relacionado com o consumo energético, eu preciso definir como que eu vou distribuir os macronutrientes. E aí eu penso que se eu tenho um aumento de triglicerídeo, eu tenho uma resistência insulínica, eu devo sim diminuir a quantidade de carboidrato, então em vez de chegar a 50%, 60%, ficar em torno de 45%. Aumentar a quantidade de proteína, principalmente se for imposto ao indivíduo uma restrição energética, porque isso favorece a manutenção da massa magra, e complementar com a gordura. Agora, não pode ser qualquer tipo de gordura. Por quê? Porque a gordura saturada e a gordura trans, elas devem estar diminuídas, uma vez que elas, por si só, aumentam a resistência à ação da insulina no seu receptor. Então, na hora que eu distribuo os macronutrientes, eu tenho que pensar muito bem nas escolhas alimentares, nos grupos alimentares que eu vou colocar para esse indivíduo, porque a partir do momento que eu diminuo a quantidade de carboidrato, automaticamente aumenta a proteína e aumenta a gordura. E não pode ser gordura de qualquer qualidade. Ela precisa ser priorizar uma boa distribuição de ácidos graxos. Que qual seria? Diminuído em ácido graxo saturado e maior proporção de polo e monoinsaturado. Esse trabalho eu quis trazer porque ele mostra uma associação, né? Ele mostra uma análise de associação no estudo de Corte realizado com muitas pessoas. Foram, olha só, 154 mil participantes, tá? Num estudo, e 34 desses 154 mil, eles identificaram durante um determinado período que uma parte desses veio a óbito. E aí eles tentaram descobrir o que pode ter favorecido o óbito desses indivíduos ao longo da vida, já que eles estudaram eles durante um determinado período. E eles viram que aqueles que substituíram carboidrato, ou seja, diminuíam carboidrato, mas substituíam esse carboidrato retirado do que comiam por proteína e gordura de origem animal, eles tiveram um aumento da chance de mortalidade, um aumento do risco de mortalidade. Enquanto que aqueles que substituíam carboidrato, diminuíam carboidrato, mas usavam uma gordura de melhor qualidade, oriunda de produtos de origem vegetal, eles tinham uma diminuição na chance de mortalidade. Ou seja, voltamos para cá. A gente tem que diminuir carboidrato. Na síndrome metabólica, eu recomendo, por causa da resistência insulínica. Agora, não é substituir por qualquer tipo de gordura e nem de qualquer tipo de proteína. Eu preciso sim escolher fontes que agreguem valor nutricional, fontes que não prejudiquem ainda mais os transtornos metabólicos, ok? E aqui a gente tem um pouco das gorduras, né? Que deveriam estar inclusas nesse cardápio. Seriam as gorduras das sementes, do azeite de oliva, das frutas oleosas, das oleaginosas. Esse seria o tipo de gordura preferencial em substituição à redução desse carboidrato total, ok? Bom, esse trabalho, ele traz o seguinte, ele faz um estudo, né? Na verdade, ele ratifica o que foi colocado ali em cima, mas ele traz aqui um estudo, né? Uma revisão sistemática e meta-análise, comparando grupos alimentares e o risco para diabetes. Lembra, diabetes, ele acaba sendo o que se desenvolve a partir da síndrome metabólica para muitos indivíduos. Então, vamos lá. Apesar de não ser síndrome metabólica, a gente pode fazer aqui um paralelo.
E nesse trabalho ele coloca o seguinte, ele separa os grupos alimentares em grupos prejudiciais, ou seja, aumentam o risco de diabetes, os grupos protetores, diminui o risco, e os grupos neutros. Eu trouxe aqui os grupos prejudiciais e os protetores. Então, como já era de se esperar, quais seriam os prejudiciais? Aqueles que têm elevado consumo de gordura, gordura saturada, gordura trans, açúcares, que vêm da onde? Das carnes processadas, da proteína de origem animal, bebidas açucaradas, gordura vegetal hidrogenada. Então, são alimentos que contêm esses nutrientes na sua composição. Tá? E eles viram o quê? Que quando aqueles mesmos indivíduos ou outros indivíduos, eles aumentavam o consumo de grãos e vegetais, esse risco diminuía. E é claro, se as duas coisas acontecessem, o risco diminuía muito. Chega a diminuir em 70%. Então, vejam, olha como é importante a alimentação, né? E a gente não está falando aqui de um nutriente específico, a gente está falando de um padrão alimentar. Nesse caso, um padrão onde se consome muito mais vegetais, cereais integrais, grãos, oleaginosas, proteínas de origem vegetal, né? E aí, olhando para esse tipo de alimento, a gente sempre pensa e a gente se remete à fibra, não dá para esquecer dela. Então, voltando para a fibra, a gente teria uma separação aqui solúvel e a não solúvel. O que se estudava e ainda se coloca nos livros textos é o seguinte, a fibra insolúvel ou não solúvel, ela tem pouca influência sobre o diabetes ou a resistência insulínica. Mas essa publicação aqui, olha, ela é de 2019, ela vem trazendo um pouco diferente. Ela coloca, sim, ela reforça que a fibra solúvel é importante, onde a gente encontra pectina, beta-glucana, psyllium, gomas, algumas hemiceluloses. Ela é importante por quê? Porque ela é fermentada, ela melhora o trânsito intestinal, ela dá condições da microbiota se fortalecer, formar subprodutos que vão ajudar o organismo a se manter em equilíbrio. Ok. Quais são esses mecanismos? Diminuição da resistência insulínica, diminuição da gordura, do acúmulo de gordura hepática, diminuição da inflamação, ou seja, fatores que favorecem o melhor controle da glicemia, uma diminuição da resistência insulínica, como foi colocado aqui, ou seja, diminuir ou tirar o paciente da condição de síndrome metabólica, ok? Mas quando foi estudado as fibras não solúveis, que seria representada aqui pela lignina, celulose e algumas hemiceluloses, o mecanismo que ela está envolvido, apesar de não estar relacionado à fermentação bacteriana, o mecanismo que seria o que? Aumento do trânsito intestinal, formação do bolo fecal, ele também tem efeitos, diminuindo o quê? Inflamação e resistência insulínica. Então, veja que não é só a fibra solúvel, a fibra não solúvel, a fibra solúvel e não solúvel contribuem para diminuir resistência insulínica, para melhorar a condição do indivíduo com síndrome metabólica, tá certo? E aí, puxando um pouco mais para a fibra, eu só trouxe aqui para dar ênfase a essa questão, né? Apesar da insolúvel estar envolvida, mas essa fermentação da fibra solúvel, ela é importante, né? Pelo fortalecimento da microbiota, que vem sendo muito discutido, e esses subprodutos, que a gente chama de pós-bióticos, eles estariam agindo através de receptores que já foram identificados, como GPR43, GPR41, em vários mecanismos, que diminuem a produção de glicose, melhoram o aproveitamento da glicose circulante, aumentam a secreção de insulina através de estímulo pancreático. Então, com todos esses mecanismos e muitos outros que estariam envolvidos aqui, eu tenho uma melhora na condição de diabetes, ele já existir, mas eu tenho um melhor controle glicêmico, uma menor resistência à insulina. Eu aumento a sensibilidade dessa célula à insulina. Eu coloco todo aquele mecanismo pós-receptor para funcionar, né? Então, o que eu faço? Eu tiro o paciente dessa condição de alteração metabólica. Quando a gente pensa nesses mesmos alimentos que aquele estudo identificou como alimentos protetores, a gente não só olha para eles e olha para a fibra deles, mas a gente também olha para todo o potencial de fitoquímicos que eles têm.
Fitoquímicos esses que isolado, em conjunto principalmente, eles trazem benefícios no processo inflamatório e no processo oxidativo, amenizando os efeitos de ambos os processos, né? Aqui, por exemplo, ele traz nesse trabalho, ele traz uma descrição de todas as etapas, desde o intestino até o corpo em si, né, no metabolismo do músculo, tecido adiposo, pâncreas e fígado, que esses fitoquímicos representados aqui pelos polifenóis, eles estariam agindo na melhora do controle, na homeostase do controle glicêmico, né? Então, vocês vejam que esses polifenóis, esses fitoquímicos, eles já começam a agir, melhorando o controle glicêmico no próprio intestino, né? Então, boa parte deles, ele vai agir o quê? Diminuindo enzimas que degradam carboidrato, diminuindo ou lentificando a absorção desse carboidrato. Isso já por si só já é muito importante, né? A maior parte desses fitoquímicos, ele não é absorvido aqui no intestino delgado, ele acaba sendo metabolizado pela flora bacteriana. Então, ele fortalece a minha flora bacteriana, mas além disso, ao ser metabolizado pela flora bacteriana, esses metabólicos de fitoquímicos, eles acabam entrando na corrente sanguínea pela veia porta, chegam ao fígado e de lá o fígado distribui, usa e distribui. E ao distribuir, mesmo dentro do próprio tecido hepático, eu vejo que ele interfere em vários mecanismos, mecanismos esses relacionados à diminuição da produção da glicose endógena, eu não quero produzir mais, eu já tenho, eu já estou recebendo, melhorando a sensibilidade do receptor à insulina, melhorando os mecanismos pós-receptor, melhorando a transdução de sinal, melhorando a translocação do transportador para a superfície. Eles melhoram a sensibilidade do pâncreas à glicemia, melhora a resposta à liberação de insulina. Então, ele age por tantos mecanismos e muito mais, provavelmente, que não se conhecem, que estariam o quê? Aumentando, melhorando esse controle glicêmico, né? Então, é tudo que eu quero no paciente com resistência insulínica, com síndrome metabólica. Então, aqui alguns dos alimentos que vêm sendo bem pesquisados no diabetes, né, com efeitos, principalmente a partir da alimentação. O amido resistente, a partir da banana verde, das sementes, do psyllium, os temperos, né? As sementes também, aqui semente de girassol, semente de linhaça, não só pela presença de fibra, de fitoquímico, mas também pelo tipo de gordura que o compõe. O gengibre, especiarias como pimenta, a cúrcuma, temperos como alho bem importante no diabetes, principalmente a parte aquosa, o extrato do alho, o alho poró, a cebola, especiarias, chás, oleaginosos dos mais diversos tipos, também pela quantidade de gordura e pela quantidade de fitoquímicos que ele apresenta, fibras e etc. Proteína de origem animal, aqui o grão de bico ele tem um destaque no diabetes, o cacau, bem importante como fator anti-inflamatório, e a gente viu que todo o mecanismo começa com a inflamação e oxidação. O café, principalmente o café gourmet, que é um café que ele tem maior poder antioxidante. A maçã, a pectina, é algo bem importante. A maçã é um alimento acessível aqui, pelo menos no sul, na nossa região. É um alimento que deve ser estimulado ao consumo. As frutas vermelhas, as berries. E os sucos, olha só, principalmente sucos, né, que virou moda, e que bom que virou moda, os sucos onde se mistura as frutas com os legumes. Então, tudo isso é o que a gente tem que estimular. A gente tem que tentar fazer com que o indivíduo consuma cada vez menos alimentos que são prejudiciais à resistência insulínica e cada vez mais alimentos que favorecem ele a sair dessa condição. Ok? E de preferência na forma de alimentação, porque quando eu trago o alimento, eu, na verdade, trago aquilo que já se conhece e provavelmente outros fatores que estão agregados a esse alimento que não se conhece. Fatores esses que isolado ou em conjunto provavelmente agem de uma forma sinérgica para melhorar as ações que se esperam, principalmente ações relacionadas à inflamação e à oxidação, ok? Bom, além de tudo isso que eu coloquei relacionado à alimentação, o que a gente pode fazer ainda para melhorar, né? Então, vamos lá.
Primeiro aspecto que eu quero colocar aqui para vocês é relacionado ao comportamento, né? Então, é muito bonito, a gente apresenta uma teoria legal, né? Muda aqui, sobe aqui, desce ali, inclui alimento, exclui alimento, mas pensa, não somos nós que vamos comer, é o nosso paciente. Então, a gente precisa entender até que ponto ele está disposto, né? Qual é o momento que ele está para fazer a mudança, né? Quais estratégias que eu vou ter que usar com ele para facilitar essas mudanças. Então, trabalhar a questão do comportamento é algo muito importante. Principalmente porque a síndrome metabólica é uma condição que é crônica. E condição crônica, aquela condição que já vem há algum tempo, ela não vem à toa. Ela vem de mudanças que já aconteceram há muito tempo, decorrência de hábitos antigos. Esses são difíceis de ser mudados. Então, trabalhar a questão comportamental é fundamental. Uma outra questão que eu acho bem importante é assim, ó, quando o paciente chega, e aí tem aquele bombardeio de informação, e eu vejo vários pontos que precisam ser melhorados, não dá para melhorar tudo junto, né? Antes fosse assim, mas não é. As pessoas, elas voltam para a vida como ela é, para as suas residências, para os seus hábitos de vida. A gente precisa ir aos poucos. Vai haver exceções? Vai. Mas na maioria das vezes tem que ser devagar. Trabalhando com metas que sejam possíveis de ser aplicadas. Discutir essas metas com os próprios pacientes. O que a gente pode fazer agora para melhorar? Selecionar o que é mais urgente. Isso é muito importante. Cada vez que o paciente atinge a meta, ele consegue, ele identifica que ele pode. Né? Isso é um estímulo para uma próxima mudança. Além disso, existem outros fatores que facilitam, como repetir a ação. Então, se você vai pedir para colocar uma fruta, coloca sempre no mesmo horário. Cria o hábito de comer a fruta. Isso é algo importante. Substitui um hábito por outro, né? Outra questão importante é identificar motivadores e tentar resgatar desse paciente os motivos dessa mudança. Talvez o motivo da mudança não esteja nem relacionado à questão de saúde, né? Sejam outros os motivos. É importante a gente resgatar, porque toda vez que o paciente desanimar, a gente volta para esses motivos de novo, que é uma forma dele relembrar por que ele está ali e caminhar para frente, para melhor, ok? Uma outra questão importante é o horário de alimentação, né? Aqui eu não estou querendo colocar rigidez no horário, mas a gente tem que entender, primeiro, que nós somos animais diurnos. Ponto. Nós temos uma crononutrição, um relógio biológico que nos coloca nessa condição. E quando a gente sai desse relógio biológico, a gente sai dessa condição, a gente sai desse ritmo. E esse ritmo, ele dita várias questões do nosso organismo. Questão hormonal, secreção de enzimas, até trânsito intestinal. Então, eu preciso colocar hora, rotina. Isso é algo importante, ok? Segunda questão importante. Além de nós sermos animais diurnos, nós temos que comer? Sim. Mas a gente também tem que parar de comer. O período de jejum, ele é necessário. E eu não estou aqui fazendo apologia a jejuns muito longos. Mas o jejum noturno, ele é necessário. O jejum de 10, 12 horas, ele é necessário. Eu preciso preparar o meu organismo para que ele possa receber de novo a próxima refeição. E, de preferência, a refeição no período matutino. Então, essa primeira refeição, essa refeição no período matutino, ela é algo muito importante. Então, eu devo, sim, priorizar um bom café da manhã, de preferência com muitos grupos alimentares, com muita cor, com muito grão, com muita fibra. Além disso, são importantes os lanches intermediários, né? Você pode até conseguir ficar sem se alimentar por muito tempo, mas quando você faz o lanche intermediário, você diminui os efeitos pós-prandiais que não são bons na próxima refeição. Então, fazer o lanche intermediário e procurar incluir nesse lanche intermediário boas fontes de gordura, alimentos ricos em fitoquímicos, é o momento ideal para melhorar a qualidade da alimentação como um todo.
E por último, não menos importante, respeitar a sequência do que você come. Então, por exemplo, eu tenho aqui um prato típico brasileiro de almoço. Nesse prato, por onde eu devo começar? Pela salada, principalmente se eu tiver resistência insulínica. Porque no momento que eu começo pela salada, saboreio essa salada, mastigo bem, como devagar, o que que acontece? Nesse momento, eu já estou preparando o organismo para receber esses outros alimentos. E o que que já foi demonstrado? Que quando você começa pela salada, antes, de forma lenta, dando um espaço de tempo, mesmo que você consuma a mesma quantidade de carboidrato depois, o índice glicêmico dessa refeição, a taxa de elevação da glicemia, ela vai ser mais lenta. Não vai haver tanto pico. E isso é importante naquele momento e para a próxima refeição, porque eu acabo ficando saciado por mais tempo. Ok? Bom, e para finalizar, o que eu digo para vocês? Eu comecei aqui falando da síndrome metabólica, que é a condição, que é a doença. Mas quando o paciente chega para vocês, é bem importante vocês entenderem que vocês não vão tratar a doença. Que o paciente não é a doença. Ele é muito mais do que a doença. Ele está com a doença, mas ele é muito mais do que a doença, ok? Ou seja, eu devo sempre focar no indivíduo. Quem é ele? O que ele apresenta? Em que contexto ele está? Ele provavelmente apresenta aquela condição no contexto próprio dele. E eu preciso respeitar essas particularidades. Tá? Obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês continuem participando do Integra Nutri. Ainda falta mais uma palestra muito legal que vai ser amanhã. Um abraço a todos.